Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro A Fascinante História da Matemática, de autoria de Gilberto Garbi. Gilberto Geraldo Garbi se formou pelo ITA em Engenharia Eletrônica em 1966. Foi diretor da Telebrás e posteriormente presidente da Telepar. Em 1987, tornou-se presidente da NEC do Brasil, onde permaneceu por mais de 10 anos. Gilberto é o autor dos livros O Romance das Equações Algébricas e também A Rainha das Ciências, ambos sobre história da matemática. O mundo tecnológico. Nas últimas décadas, a humanidade tem vivido um período de fantásticas conquistas científico-tecnológicas. Comunicações instantâneas em voz e imagem estão disponíveis em qualquer ponto do planeta. Naves espaciais chegam aos limites do sistema solar e continuam a enviar mensagens que captamos e compreendemos aqui na Terra. Computadores ultravelozes realizam bilhões de operações por segundo e efetuam rapidamente cálculos que ocupariam as vidas de gerações inteiras dos melhores matemáticos do passado. Átomos e partículas subatômicas, invisíveis a nossos olhos, são manipulados à vontade e colocados a serviço do homem. Códigos genéticos de plantas e animais são desvendados e um novo tipo de engenharia começa a trabalhar com eles, dentro de objetivos pré-determinados. Centenas de milhares de componentes eletrônicos são compactados em chips de silício de dimensões milimétricas e passam a exercer funções vitais em máquinas eletroeletrônicas de todas as naturezas. A duração e a qualidade da vida das pessoas têm sido significativamente aumentadas por meio dos avanços tecnológicos na área da medicina, e as perspectivas neste e em outros campos são realmente ilimitadas. Esses exemplos são suficientes para comprovar que estamos vivendo em um mundo onde a tecnologia é o motor que faz funcionar a sociedade moderna. Além disso, a velocidade com que presenciamos os avanços tecnológicos indica que, ainda por muito tempo, novas e incontáveis maravilhas serão colocadas à nossa disposição e que a influência da tecnologia sobre o modo de viver da humanidade não parará de aumentar. A pergunta que cabe, então, ser feita pelas pessoas interessadas em compreender o que está se passando no mundo de hoje é a seguinte: como foi possível ao homem construir esse mundo tecnológico verdadeiramente miraculoso? A resposta é simples. A civilização moderna e nosso modo de viver atual só se tornaram possíveis porque o homem, por meio da matemática, acumulou ao longo dos séculos vastos conhecimentos sobre o mundo físico e, com isso, conseguiu parcialmente dominá-lo e colocá-lo a seu serviço. Não há, portanto, exagero em se afirmar que vivemos em um mundo altamente dependente da matemática e que ela está presente em tudo à nossa volta, embora a maior parte das pessoas não se aperceba disso e, não raro, afirme muito injustamente, aliás, detestá-la. Não há tampouco exagero em se proclamar a matemática como a rainha das ciências, já que todas as demais dependem inapelavelmente dela. Uma pessoa que não seja um matemático profissional, colocada hoje diante de uma biblioteca de matemática, ficará perplexa ao ver a quantidade de temas, a maioria acessível apenas a especialistas, que são tratados por essa ciência. Sua perplexidade aumentará quando souber que existem atualmente 4.000 diferentes ramos da matemática e que sobre eles os veículos especializados publicam todos os anos cerca de 200.000 novos teoremas. Como se vê, a matemática é um importantíssimo e gigantesco corpo de conhecimentos, de modo que uma apresentação verbal e curta como esta somente pode abordar seus aspectos gerais e não técnicos. Mesmo assim, uma pessoa leiga que deseja estender sua cultura geral a esse campo tem plenas condições de compreender o significado dos principais episódios que marcaram a construção do edifício matemático
ao longo dos últimos 5.000 anos. A esses episódios estamos denominando grandes momentos da história da matemática, e explicá-los em linguagem corrente é o objetivo a que nos propomos nessa apresentação. A Revolução Agrícola. Comecemos especulando sobre a época aproximada em que o homem começou, ainda que rudimentarmente, a desenvolver conhecimentos de natureza matemática. Restam poucas dúvidas de que nossa espécie, o chamado Homo sapiens sapiens, teve origem na África há cerca de 250.000 anos e que dali partiu por volta de 100.000 anos atrás para povoar todo o planeta. Há cerca de 50.000 anos, ele já havia chegado à Austrália e à Ásia Oriental. Há 35.000 anos chegou à Europa Ocidental e há 20.000 anos às Américas. Em todo esse período, entretanto, a humanidade viveu apenas da caça, da pesca e da coleta daquilo que a natureza lhe oferecia. Embora o uso do fogo tenha acompanhado nossa espécie desde sua origem, e instrumentos como o arco, a flecha, a agulha de cozer e a lamparina de óleo tenham sido inventados há cerca de 20.000 anos, foi somente por volta de 12.000 anos antes de Cristo que o homem começou a domesticar alguns animais e a diminuir seu nomadismo. E foi por volta de 9.000 antes de Cristo que nossa espécie passou pela primeira grande revolução em seu modo de viver ao inventar a agricultura na região entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje se situa o Iraque, mais tarde denominada Mesopotâmia pelos gregos. A agricultura permitiu o aumento mais rápido da população, fixou o homem à terra e obrigou-o a organizar-se socialmente de forma mais complexa. Foi preciso aprender a planejar e a dividir o trabalho, assim como a compartilhar a terra e sua produção. O homem foi forçado também a compreender os ciclos das estações do ano e a medir a passagem do tempo por meio de calendários. Isso levou-o a observar os astros e a aprimorar sua percepção sobre aquilo a que chamamos número. O comércio entre as pessoas e povos se intensificou. Aldeias, vilas e mais tarde cidades foram sendo levantadas. Os governos e os inevitáveis impostos foram instituídos e obras de irrigação, monumentos, templos e edifícios em geral passaram a ser construídos. Essas novas necessidades colocaram o homem diante de problemas que exigiam algum tipo de raciocínio aritmético e geométrico, de modo que podemos afirmar que a Revolução Agrícola, iniciada por volta de 9.000 a.C., foi o gatilho que disparou o desenvolvimento da matemática. A matemática empírica dos egípcios e mesopotâmios. A partir da Mesopotâmia, a agricultura irradiou-se gradativamente para outras regiões e, por volta de 7.000 a.C., ela já estava sendo praticada na região do Vale do Nilo, pelo povo que, alguns milênios mais tarde, construiu a admirável civilização egípcia. E foi na Mesopotâmia e no Vale do Nilo que, em meados do 4º milênio a.C., os sumérios e os egípcios, respectivamente, inventaram a escrita. Há indícios de que o primeiro sistema de escrita, o cuneiforme, surgiu na Mesopotâmia por volta de 3.500 a.C., seguido no Egito pelo hieroglífico por volta de 3.000 a.C. É interessante ressaltar que as mais antigas peças escritas que chegaram até nós contêm informações de natureza numérica, como registros de transações comerciais, pagamentos de impostos e doações aos templos religiosos. E por volta de 2.000 a.C., se não antes, mesopotâmios e egípcios já estavam produzindo documentos de natureza puramente matemática, como tabelas de soma e multiplicação, regras para a solução de questões elementares de aritmética e informações básicas sobre assuntos geométricos. As primeiras soluções de problemas aritméticos e geométricos deram-se de maneira prática, sem preocupações com formalidades teóricas. Tentativas, erros e experimentações aconteciam até que, um por um, fossem superados os problemas que surgiam. Tratava-se, portanto, de um aprendizado indutivo ou empírico, em um processo de observação de padrões que se repetiam
e que levavam os pioneiros da matemática a acreditar que estavam diante de verdades gerais. Mas com essa matemática empírica, os egípcios realizaram verdadeiros prodígios. A grande pirâmide de Quéops, por exemplo, construída em Gizé por volta de 2650 a.C., apresenta grande sofisticação geométrica e somente um povo com muitos conhecimentos práticos da geometria teria sido capaz de realizar aquele tipo de obra. O chão rochoso sobre o qual ela foi construída foi cuidadosamente nivelado por meio de árduo trabalho com talhadeiras metálicas e martelos de madeira. Os ângulos de sua base quadrada são bastante próximos do ângulo reto. Suas faces estão posicionadas de acordo com importantes estrelas do hemisfério norte. Os ângulos das faces em relação à base quase não diferem entre si, etc. Em outros admiráveis monumentos, os projetos foram feitos de modo que a luz do sol, no dia mais longo do ano, pudesse entrar totalmente através de grandes passagens e iluminar altares e outros locais sagrados. Tudo isso exigia o domínio de sutis conhecimentos matemáticos e astronômicos, e as obras dos antigos egípcios não deixam dúvidas de que aquele povo já os possuía em meados do 3º milênio antes de Cristo. Na Mesopotâmia, em razão da escassez de pedra para grandes obras, os monumentos foram construídos com tijolos de barro, dentro de exigências geométricas bem mais simples do que as dos egípcios, o que fez com que a geometria mesopotâmica se desenvolvesse menos do que no país do Nilo. Em contrapartida, a aritmética entre o Tigre e o Eufrates era bastante avançada, chegando a abranger conhecimentos que hoje consideramos pertencer à chamada álgebra, como a resolução de equações de primeiro e segundo graus. Tabletes de barro cozido com quase 4.000 anos de idade e contendo soluções de vários problemas aritméticos e algébricos surpreendem os estudiosos modernos. Os sumérios legaram aos povos que os sucederam na Mesopotâmia, em especial os babilônicos, um sistema de numeração que utilizava a base 60 e que ainda hoje se faz presente em nossa convenção de dividir a hora em 60 minutos, o minuto em 60 segundos, a circunferência em 360 graus, etc. É interessante mencionar aqui que a convenção de dividir o dia em 24 horas veio dos egípcios. Mais tarde do que no Egito e na Mesopotâmia, por volta do final do 2º milênio antes de Cristo, dois outros povos, os hindus e os chineses, também desenvolveram sua matemática prática, sem fundamentações teóricas, mas bastante úteis. Os chineses, por exemplo, por volta de 1200 a.C., época em que haviam desenvolvido o sistema de escrita que utilizam até hoje, já haviam descoberto que nos triângulos retângulos, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aliás, à mesma época, os babilônicos também conheciam esse fato da geometria. Hoje chamamos essa propriedade de Teorema de Pitágoras, um grego de quem falaremos adiante, e que nasceu pelo menos 7 séculos depois de haverem os chineses e babilônicos feito a célebre descoberta. Embora admiráveis e eficazes em termos práticos, as matemáticas desenvolvidas na Mesopotâmia e no Egito careciam de um elemento fundamental da matemática como a entendemos hoje, o processo dedutivo. Em outras palavras, os documentos deixados por aqueles povos mostravam como certos problemas poderiam ser resolvidos, mas não explicavam por que aquele era o caminho da solução. Quem os estudava era forçado a memorizar regras do tipo: faça isso, depois faça aquilo, em seguida faça mais isto, e assim se chega à solução correta. A simples memorização, como todos sabem, é a pior forma de se aprender matemática, e muita gente ainda hoje foge dela por não ter sido ensinada a raciocinar em termos lógicos, que é a única maneira de se resolver problemas sem recorrer a regras não compreendidas e penosamente decoradas. Tales de Mileto e o nascimento da matemática dedutiva. A metamorfose da matemática empírica para a matemática dedutiva que praticamos hoje foi obra exclusiva dos antigos gregos, um povo cujos feitos intelectuais
tornaram-se os alicerces da civilização em que vivemos. Vindos das planícies do Mar Negro e em sucessivas ondas ocupando a península dos Balcãs, no início do segundo milênio a.C., os povos de fala grega foram lentamente construindo um conjunto de cidades-estados que se estendiam desde o sul da bota italiana até a costa do Mar Negro e a faixa litorânea da Anatólia, onde hoje se situa a Turquia. É preciso, portanto, ter em mente que, quando falamos em Grécia Antiga e gregos, não estamos nos referindo a um país ou a uma nacionalidade como hoje, mas a qualquer daquelas cidades-estados e a seus habitantes, independentes uma das outras, mas unidas por uma língua e uma cultura comuns. Por volta do século VIII a.C., as cidades que compunham o hoje chamado mundo grego ocupavam um lugar de destaque no comércio marítimo no Mediterrâneo Oriental, comprando e vendendo produtos junto aos povos da região, dentre os quais os egípcios. As cidades-estados do sul da Itália formavam a chamada Magna Grécia, enquanto as localizadas nas ilhas do Mar Egeu e no litoral da Anatólia formavam a chamada Jônia. Ao contrário do que muitas pessoas costumam imaginar, a explosão intelectual vivida pelos gregos da Antiguidade Clássica teve origem na Jônia e não em Atenas. Em meados do século VII a.C., os egípcios permitiram que os comerciantes... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.